ler a palavra de Deus? Vamos meditar. Eu disse porque quando eu começo a falar sobre palavra, o sermão que eu preguei em 2004, que eu tenho os CDs, eu tenho 5 CDs, mas eu sei que eu preguei 6 sermões, o primeiro eu não tenho. Aí eu ouvi uma vez cada um CD desse, e eu preguei muito mais tempo, muito mais detalhado o sermão. Aí eu falei para o Neto, não dá para terminar sem falar mais um pouco sobre o efeito da palavra, sobre a Bíblia, porque nós sabemos que a Bíblia é um livro especial, é um livro assim, realmente incomparável, e nós precisamos falar um pouco mais sobre a palavra hoje, o efeito da palavra de Deus na minha vida, na sua vida. Aí sim, aí depois da Páscoa, o nosso culto no sábado, a nossa Páscoa vai ser só sábado, presta atenção nisso. Nós não vamos ter culto no domingo da Páscoa. Domingo da Páscoa nós estamos cedendo o tempo para os irmãos americanos. Inclusive eles vão usar na sexta. Eu costumo passar um filme aqui na sexta-feira, mas eu abro mão para eles também, porque a gente pode passar qualquer dia da semana o filme, mas eles não têm onde cultuar a Deus. Então nós vamos ceder a sexta-feira para a igreja americana, vamos ceder domingo de manhã. Agora a nossa festa, convide também as pessoas no Gabo para estarem aqui no sábado próximo. Vai ser um culto maravilhoso, com certeza. O Neto vai estar pregando, vai ter a ceia do Senhor. Eu vou fazer alguma coisa emocionante aqui com vocês, que vai ser uma surpresa para todo mundo, com aquela cruz ali. Nós vamos fazer algo assim que você vai gostar. Mas venha, porque é semana da Páscoa, é ressurreição, é morte de Jesus, a cruz é vida para aqueles que creem. Paulo diz, logo no início da carta aos Coríntios, que a palavra da cruz, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Quando se medita na cruz, quando se fala da cruz, é muito importante. Então, venha no próximo sábado para a gente participar da Páscoa, da ceia do Senhor, um cultaço aí, com certeza, com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, queridos? Agora nós temos a Bíblia em mãos. Você tem a Bíblia aí, várias versões, eu expliquei para vocês. As versões são para melhorar a compreensão. As versões não são para trazer confusão, não, irmão. Sabe? Eu fiquei sabendo de um homem que estava na igreja, ele saiu da igreja, e ele é muito crente, ele não vai à igreja nenhuma, porque ele crê que só a King James é a Bíblia verdadeira. Que as outras Bíblias, tudo é falsa, só a King James. Eu falo, é cabeça muito pequena para pensar uma coisa dessa. Então eu falo, meu Deus, por que a pessoa não abre a mente para saber que o King James é tão, o idioma é tão erudito, tão antigo, tão arcaico, que teve que mudar. Aí depois surgiu, vocês sabem, da King James, estou falando da América, a nova King James, agora já tem uma King James atualizada. Claro que tem que mudar, do mesmo jeito a nossa Bíblia, tem a Bíblia corrigida, sabe? A primeira Bíblia era português, de Portugal. João Ferreira de Almeida escreveu no português de Portugal. E quando a Bíblia chegou no Brasil, muitas palavras nós não entendíamos. O brasileiro não entendia. Então, nós falamos, como é que vamos fazer? Não está dando certo. Então, vamos fazer uma correção. Aí chama revista corrigida, essa que o irmão Mário tem. Revista corrigida, porque deu uma corrigida para ficar melhor o português, mais compreensível. Depois aí veio a atualizada, que é uma boa Bíblia também, mas eu costumo dizer que a atualizada, ela botou muitas palavras, palavras difíceis, assim, um nível um pouco mais alto, aí em vez de melhorar, complicou, porque também não se usa palavras tão difíceis no nosso linguajar normal. E agora nós temos, em português eu estou dizendo, nós temos a nova versão internacional, que para mim é a mais clara, porque colocou no português, não linguagem de hoje, povão, mas também não tirou esse erudito, tirou essas palavras que não se usam mais. Eu disse aqui, não sei se vocês lembram, no domingo passado, o que é tálamo, né? Tálamo. Então a gente não sabe o que é tálamo, porque ninguém usa essa palavra tálamo. É aposentos. É como o sol que sai o noivo que sai do seu aposento e corre com a alegria de um herói. Então, trocar tálamo por aposento, isso não vai alterar o sentido da Bíblia. E, por exemplo, ósculo. Nós sabemos que nós temos a Bíblia. Mas ninguém fala ósculo. Ninguém, nem português, nem brasileiro. Fala. Eu dei um ósculo na minha mulher, uma maravilha. Ósculo é beijo. Então troca por beijo. Então na minha versão aqui diz beijo santo. Devem beijar uns aos outros com beijo santo, em vez de ósculo. É ou não é? Então essas coisas que eu estou dizendo para vocês, que não altera a Bíblia não. Versão é para melhorar, é para você entender cada vez mais. Agora eu quero ler com vocês a palavra de Deus, mas eu quero ler numa versão que eu não posso esquecer. Eu fiz isso da outra vez, eu quero fazer agora.
eu quero ler nessa versão aqui. Essa Bíblia aqui, eu comi essa Bíblia, porque quando eu a ganhei, então eu ganhei no ano de 1083, mais ou menos. Aí eu falei, eu vou ler, li toda ela, marquei toda, só não colori, mas marquei toda. E ela, assim, me abençoou muito. Eu aprendi Bíblia Viva Nova, ou Nova Viva, alguma coisa assim. Ela melhorada ainda. Essa aqui chama Bíblia Viva, parafraseada. O que é parafraseada? Quem colocou essa Bíblia do jeito que ela está, é um grande estudioso, grandes homens de Deus, que já pregaram para você. Isso aqui é livro assim, a Bíblia, para a gente ter em casa. Aí você lê um texto aqui, você não entende bem, meu Deus, eu não estou entendendo. Aí você vai para essa aqui, aí o cara esclarece para você, fala, isso aqui é isso, isso, isso. Só que não é uma Bíblia para ler no culto, porque ela é muito diferente, é uma pregação. Então eu vou ler agora o Salmo 19 aqui, vocês vão ver como é que ela clareia, mas ela muda a palavra, mas não muda o sentido. Vamos orar? Deus, muito obrigado por tua palavra que nós temos em mãos aqui. Eu estou com a Bíblia Viva, estou com a Nova Versão Internacional, os irmãos têm a Bíblia corrigida, têm atualizada. Nós te louvamos, meu Deus, porque não importa as versões, o que importa realmente é o conteúdo, a essência desse livro. E a essência desse livro é a tua voz, que nós amamos tanto e nós queremos ouvi-la. Que assim seja na vida de cada crente nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Amém mesmo? Então vamos lá, Salmo 19, deixa eu ler, você acompanha aí, que você vai achar alguma coisa interessante aqui. Você fala, poxa vida, é bem diferente da minha versão, mas clareia, muito clareia. Então vamos entender aqui, Salmo 19, quase que eu deixo passar, eu quero trazer isso lá em Site também amanhã. Salmo 19, olha só. Os céus anunciam ao mundo a glória de Deus. Eles são uma prova fantástica da capacidade de criação de Deus. Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite mostra à noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas sua mensagem de louvor é ouvida em todas as partes da terra. O sol mora nos céus, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia o sol percorre esse caminho, brilhante e belo como um noivo indo para o seu casamento, forte e alegre como um atleta participando de uma corrida. Atravessa os céus de lado a lado e nada na terra escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita. Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens são sempre certas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. As regras de conduta do Senhor são bem claras e iluminam os nossos olhos. A obediência a Deus nos conserva puros. É a garantia de vida eterna. As opiniões do Senhor sobre a vida são verdadeiras e justas, todas elas. Valem mais do que ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces que o mel pingando do favo. Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus terá sucesso em tudo. Apesar disso, quem sou eu para saber os pecados que se escondem? Perdoa esses meus pecados ocultos. Não deixes que eu seja dominado pelo orgulho. Assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Desejo que as minhas palavras e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha e meu libertador. Não é bonito? A Bíblia não está com muito? Está com muito. Estou falando. Você pega uma Bíblia parafraseada, é a mesma coisa, só mudou o linguajar, só muda. Aí você vê, é muito mais claro, muito mais. Então, esse aqui não é Bíblia para culto, para púlpito, mas é Bíblia para você ter em casa. Se alguém quiser, você pode pedir, que agora temos essa Bíblia aí, melhorada ainda, inclusivamente. Queridos, no Salmo 19, nós aprendemos já, fala sobre a palavra de Deus, fala sobre a natureza, fala sobre o temor. O salmista, ele estava dizendo que a natureza em si, criada, eu preguei
na semana passada muito sobre a natureza. Deus criou a natureza com uma capacidade tão grande de anunciar que existe um Deus por trás, que organizou tudo, que arquitetou tudo, que faz as coisas funcionarem do jeito que está funcionando. Agora eu fiz o seguinte, quando eu preguei em 2004, eu preguei primeiro a natureza, depois eu falei sobre o temor, depois a palavra. Para mim até mais coerente do jeito que eu fiz passado. Mas eu estou deixando o temor por último, porque eu quero dar ênfase também sobre o temor. A natureza não salva ninguém. Ninguém é salvo em contemplar o sol. Ninguém é salvo porque está na praia. Isso não vai salvar ninguém, mas vai apontar que existe um Deus. Aí você, mas existe um Deus, que bonito o sol. Só pode ter um ser, sabe, para criar tudo isso. Então você vê, como eu falei aqui do canguru, falei do esquilo, falei da pulga, sabe? Você vê os animais, você fica encabulado com a beleza. Por que o tigre tem aquelas manchas? O tigre, a onça pintada no Brasil, que tem demais, está morrendo, mas está acabando, mas tem. Onça pintada, é bonito demais. Um animal bonito. O tigre bengala, aquele todo listrado. Eu fico olhando esses animais e falo, meu Deus, é muito bonito. Como é que Deus desenhou, riscou cada um deles, cada um com a sua beleza? Até o macaco, que a gente, né, às vezes, quando quer xingar alguém, fala, você, o seu macaco. Mas o macaco é um bicho também bonito, também. Tem tudo quanto é tipo de macaco. No Brasil tem um punhado de macaco. Na África nem se fala. Quando eu fui na África, macaco de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é tipo. Gorila, o gorila é bonito demais. O jeito dele andar, a força dele, a capacidade. Alguém me disse uma certa vez, por que nós homens temos o tamanho de um macaco, mas nós não conseguimos pular de galho em galho, subir? Por que não sobe? Por que o homem não segura com a mão? Tem macaco, gorila mesmo, ele não tem rabo. Então a força não está no rabo, a força está na mão. Aí porque o macaco tem força, sabe, 30 vezes mais do que o homem. Então quando ele põe a mão no negócio, ele não larga. Sabe, quando ele põe, ele não larga. E a gente não tem tanta força. A gente põe, escapola e cai. Mas o macaco tem muita força. Como é que Deus criou esses bichos dessas maneiras? A girafa com aquele pescoço comprido, bonito. Já que todo mundo come embaixo, a girafa tem o privilégio de comer lá em cima. Se a gente começa a pensar assim na natureza, começa a olhar para o sol, as estrelas, a gente começa a descobrir assim que isso não pode ser uma obra do acaso, isso não pode vir assim por acaso. Como eu preguei aqui, dizendo que tem 4 teorias sobre a criação existente. 4 teorias. Primeiro, a teoria de que nada existe, tudo é ilusório. Então não existe terra, não existe céu, você não existe, você não tem nada, tudo é ilusão. Os filósofos gostam disso, mas filósofos é cabeça oca mesmo, então deixa gostar. Tem outra que diz que a natureza foi criada do nada, mas ela mesma se autocriou, ou seja, o nada, antigamente, tornou uma sopa de química e essa sopa deu uma explosão e tornou o universo. Como é que pode uma sopa surgir do nada? Não tem explicação, uma sopa surgir do nada, estourar, ir para a parede, não tem cabimento. Aí outros dizem, não, a terceira teoria, o universo ele é eterno, ele sempre existiu. Por isso você sabe que muitos chamam a natureza de mãe, a mãe natureza, porque a natureza sempre existiu. Aí começa a endeusar a natureza. Deus não existe, existe a natureza sempre existiu. Então o Deus que os cristãos, que os judeus dizem, o Deus é a própria natureza. A natureza é um Deus. Então adora-se tudo, adora a água, adora o sol, adora macaco, adora a vaca, adora tudo. Aí tira Deus da jogada e põe a natureza aí. Mas isso a gente vê que no temor, eu vou falar sobre isso, a vontade do homem de conhecer Deus. E existe a teoria que eu creio que você crê, que o universo todo foi criado por uma mente inteligentíssima, capaz, sabe, que criou todas as coisas. E criou do jeito dele, porque a Bíblia diz, quem foi conselheiro de Deus? Ninguém. Então, Deus, o Senhor Jesus diz a palavra que Ele é antes de todas as coisas. Então, antes de existir tudo, Deus sim é eterno. E Ele criou todas as coisas e criou o homem, a sua imagem e semelhança, colocou no jardim do Éden, que é a própria terra. Essa terra já teve uma condenação, já teve uma convulsão. Antes dessa terra aqui, era uma morada de anjos. Então, por isso que nós podemos falar que a terra tem 40 milhões de anos. Os cientistas estão provando isso. Mas aí ela sofreu uma condenação, porque a Bíblia diz em Gênesis 1, versículo 1 e 2, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus criou a terra, Deus criou perfeito. Deus não ia criar caos, Deus não ia criar nada condenado, Deus cria tudo perfeito. Deus criou perfeito, o anjo caiu, Lúcifer caiu, Deus condenou. Aí diz, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Já existia água? Já existia. Deus agora, no versículo 2, reorganizou a terra. Aí no capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis,
Deus está dizendo, separa a água agora da terra, agora apareça a planta, apareça os animais, apareça isso. Deus reorganizou e criou o homem, e colocou justamente nesse Éden, que é conhecido no Antigo Testamento como Éden, e no Novo, para nós, o jardim do Éden, onde Deus criou Adão e Eva e colocou lá e eles caíram. Então, antes era já o Éden, agora é o jardim do Éden. E se a gente pensar nisso, estavas no Éden, Ezequiel 36, estavas no Éden, é o lugar onde Lúcifer estava. Agora, o jardim do Éden é um jardim lá na África, que Deus colocou o homem para habitar. Agora, queridos, aí nós já falamos sobre essa criação, que existe um Deus que criou todas as coisas, e louvado seja. Só que o homem está dizendo o seguinte, a teoria da evolução é uma ciência. Então nós cristãos, às vezes ficamos com medo de discutir com qualquer evolucionista, porque a gente pensa o seguinte, eles são inteligentes, irmão. Inteligente é quem crê em Deus. Porque a teoria, é teoria, não é ciência. A teoria da evolução é uma teoria, porque não foi provado nada. Charles Darwin, ele disse o seguinte, daqui 200 anos, o que eu estou defendendo, a teoria da evolução, se isso não for comprovado, pode riscar, porque eu estou enganado. Olha, já passou 200 anos e o homem continua crendo em nada. Não crê em nada porque o homem veio do macaco. Sabe o que eles dizem? Que o anfíbio, que é um minúsculo, ele vira um peixe dentro d'água. Assim que a evolução crê. Vira um peixe. E esse peixe, ele vira animal. Irmãos, um grande escritor, já morreu, mas os filhos dele estão aqui na América ainda, chamado Francis Schaeffer. Ele diz o seguinte, que o anfíbio, ele não vira peixe, e peixe não tem estômago. Se o peixe tiver pulmão, que o animal tem, ele morre afogado. Então o peixe não tem pulmão, porque ele não pode viver dentro d'água. Como é que ele cria? Como é que o peixe cria pulmão dentro d'água sem morrer afogado? Então não cria de um dia para a noite. Se demora, vai morrer, ele não vai aguentar. Então as teorias são muito vagas, muito vagas, muito vagas, muito vagas. Então a teoria que nós podemos chamar da criação é uma teoria. A teoria da evolução é uma teoria. Nós estamos de pé de igualdade. Só que nós temos como provar com simplicidade, com lógica, muito mais do que a evolução, que do nada surgiu todas as coisas, que houve uma explosão, que Deus não estava lá. Então, antes de tudo, quem é que estava? Antes de tudo, quem existia? Se não é Deus, então como é que surge do nada o tudo? Isso não tem cabimento. Então nós cremos, logicamente, que teve uma mente sadia, inteligente, que fez todas as coisas, criou a natureza, criou tudo, e criou nós, o homem, a sua imagem e semelhança. E a diferença, nós vamos falar aqui no próximo, depois da Páscoa, sobre o temor. Qual é a diferença que tem do homem e o animal? Qual é a diferença que tem, por mais bonito que seja o animal, por mais inteligente que seja o macaco, existe uma diferença muito grande, e que jamais isso será solucionado, a não ser nós crermos que nós somos a imagem de Deus, nós temos o Espírito, coisa que o animal não tem. Então isso é para o próximo sermão sobre o temor. Mas voltando agora para a palavra. A palavra de Deus, que é a segunda revelação, a natureza está lá, não pode salvar o homem. Agora a palavra de Deus, esse livro aqui, a palavra de Deus pode mexer com o seu coração, pode mexer com a sua vida, pode mexer com a minha vida, e mexeu. Então a palavra de Deus é uma coisa estupenda. Eu amo a palavra de Deus, ela é estupenda, é maravilhosa. Quanto mais se lê, mais se ama. Por exemplo, Charles Spurgeon, um grande pregador aqui da Inglaterra, ele leu a Bíblia mais de 100 vezes, e ele disse que a última vez era mais interessante do que a primeira. Eu já li a Bíblia toda, estou falando ler a Bíblia toda, marcando, 42 vezes, e esse ano eu quero ler mais um para 43, porque eu tenho 40 anos de ministério, já li a Bíblia mais vezes do que meus anos de ministério. Eu não quero que os meus anos de ministério sejam mais do que o tempo que eu estou lendo Bíblia. Agora, devocional, meditação, ler, hoje mesmo eu estava meditando lá e não tinha lápis de cor na hora, falei, eu risco com a caneta. Mas cada vez que eu leio, mais eu me interesso, mais eu fico maravilhado com a preciosidade, a organização da Bíblia. Teve um Deus que fez isso. Agora eu disse para vocês, Moisés sabia que estava escrevendo o livro eterno. Os apóstolos sabiam que estava escrevendo o livro eterno, eles não sabiam. Deus estava cuidando para que ele escrevesse, e Deus estava preservando a Bíblia, cuidando para que a Bíblia se tornasse o que se tornou hoje. Um livro inerrante, um livro infalível, um livro eterno, um livro que, como eu disse também, se fosse montuar os livros que foram escritos para combater a Bíblia, para acabar com a Bíblia, dá uma torre alta do tamanho daquelas que caiu em Nova York. Todo mundo escrevendo contra a Bíblia, e a Bíblia sozinha vai mexendo. A Bíblia não precisa de proteção, eu não preciso defender a Bíblia.
A Bíblia por si é a palavra de Deus, ninguém pode destruir a Bíblia. Voltaire, um grande filósofo e ateu na França, Voltaire, ele era contra a Bíblia. Ele disse assim, não dou 100 anos para a Bíblia se acabar no mundo, não vai existir Bíblia, 100 anos. E ele escreveu contra a Bíblia. Onde Voltaire, esse ateu, morreu, onde ele morreu, a casa onde ele morreu, lá em Londres, é um museu de Bíblia. Olha só, virou museu de Bíblia, tem Bíblia tudo quanto é tamanho. Deus já fez isso para mostrar que o homem passa e que a palavra de Deus é eterna. E esse Voltaire, ele era contra Deus, ele era contra, não amava Deus e era, pelo menos, era um à toa. Sabe o que aconteceu com ele? Quando ele morre, a história conta, que no hospital onde ele morreu, as enfermeiras diziam assim, nem se me desse todo o ouro da Europa, eu gostaria de presenciar a morte de um ateu. Porque ele estava tão apavorado, porque ele brincou muito com a palavra, ele brincou muito com Deus, que quando ele estava morrendo, aí ele estava no desespero, não sei o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo. O hospital dizia assim que ele queria subir pelas paredes, ele rangia os dentes, ele gritava, ele guinava, ele com o cabelo arrepiado, ele era um monstro. E ele de vez em quando ele falava assim, meu Deus, quando ele falava meu Deus, ele falava assim, mas não existe Deus, por favor me ajude, não existe Deus, mas se porventura existir um Deus, me ajuda agora. Olha só o desespero desse homem. E então por isso os enfermeiros disseram, ainda que me desse todo o ouro da Europa, eu não gostaria de assistir uma morte de ateu. Principalmente os blasfemos. Tem gente que não tem luz para enxergar. Tem pessoa. Agora, uma coisa vocês devem ficar sabendo: os cientistas da NASA, muitos deles estão se convertendo. Não existe nenhum tempo em que os cientistas da NASA correram mais para a Bíblia do que essa época agora. Então, nós estamos numa época, parece que, sabe, a Bíblia não está tendo efeito? A Bíblia está tendo efeito. E o primeiro homem a pisar na Lua, leu, quando pisou na Lua, tirou uma Bíblia de bolso, o Armstrong, e ele leu o Salmo 8 lá. Os céus declaram Deus, os céus mostram o dedo de Deus que criou todas as coisas. Então, por isso nós amamos a palavra de Deus. É claro que, por que a evolução tem mais efeito nas escolas, mais efeito na vida das pessoas do que o criacionismo? Por que se pode ensinar evolucionismo e não pode ensinar criacionismo nas escolas? Por que acontece isso? Porque o negócio é tirar Deus, não importa nada. E a evolução está tirando Deus da jogada. Aí está tirando a Bíblia da mão das crianças, está tirando a oração, já tirou aqui na América e tal, e a América só está morrendo, infelizmente, espiritualmente. Se Deus não trazer um avivamento como trouxe em 1700, onde esse país progrediu, subiu economicamente, esse país se tornou, sabe, a potência mundial, e é ainda, não sei até quando, porque realmente Deus estava abençoando, mas chega uma hora que está tirando tanto, como a gente viu alguém escrever na internet, que Obama fez o juramento, para agora no segundo mandato dele, botou a mão sobre a Bíblia que ele não crê. Então, como é que se põe a mão sobre a Bíblia se não crê na Bíblia? Mas é porque começou George Washington, começou Abraham Lincoln, essa turma, antes de começar qualquer reunião no Senado, na Casa Branca, ajoelhava 5 minutos e orava a Deus. Então, por isso que Deus abençoou esse país. Se deixar esse Deus, aí a coisa é feia. Alguém falou para a filha de Billy Graham, uma irmã, uma pregadora também, chamada Ana, disse para a filha de Billy Graham, onde está Deus quando as torres caíram? Onde é que estava Deus? Aí a filha de Billy Graham disse, vocês tiraram Deus da América, agora não fica chamando onde está Deus. Vocês estão tirando Deus da América, agora não tem que clamar quando caem as torres, onde estava Deus? Deus está no controle de todas as coisas. Quantos creem nisso? Agora nós temos a Bíblia. Isso aqui é uma maravilha. Tudo aquilo que eu falei sobre quantos versículos, quantos capítulos, a duração, 1600 anos que foi escrito, 40 autores, não há contradição. Como é que pode em 1600 anos, o espaço é muito longo, para essa Bíblia não contradizer, um escritor aqui falar alguma coisa e contra aqueles que escreveram no passado? Não existe isso na Bíblia, porque Deus preservou a Bíblia, Deus é o autor da Bíblia, é a própria voz de Deus o que nós temos em mãos. Quantos creem nisso? João Ferreira de Almeida, que escreveu a primeira Bíblia em português, amamos a Bíblia em português, e graças a Deus pelo Brasil, que cada vez mais, sabe, a imprensa fazendo muita Bíblia, lançando Bíblia para tudo quanto é lado, graças ao Senhor pela Bíblia que está chegando nos países comunistas, lá na China, é muita Bíblia chegando na China, muita Bíblia chegando na Indonésia, muita Bíblia chegando em tudo quanto é lugar, graças a Deus por isso. O povo precisa da Bíblia, assim como Deus usou Lutero para escrever a Bíblia na linguagem do povo. Agora nós que temos imprensa, nós podemos distribuir a Bíblia nesse mundo todo. Lá em Moçambique nós dávamos uma sacola, o pessoal necessitado dava uma sacola com cobertor, com panela, que eles perderam tudo, produtos de higiene pessoal, mas a Bíblia também. A cada pacote, leva essa sacola, tem uma Bíblia aqui para você.
Aí tinha uma mulher que pegou uma criolinha, assim, que ela pegou a sacola grande, mas quando ela pegou a Bíblia, essa mulher ficou tão doida com a Bíblia, que ela não sabia o que fazer, ela levantava a Bíblia, ela não sabia se beijava. Eu falei assim, eu estou imaginando o que está passando na mente dessa mulher, de ver a Bíblia em mãos, coisa que só quem tem condições, quem tem dinheiro pode ter, e essa mulher ter a Bíblia em mãos, ela ficou apaixonada de ter ganhado uma Bíblia que nós demos, a nossa missão, a OMS deu para ela. Agora vamos lá, eu terminei no sábado passado falando sobre o Salmo 19, dizendo assim, a grande recompensa em obedecer a palavra de Deus. Está escrito aí ou não? Onde é que está? Leia aí. A grande recompensa em obedecer a palavra de Deus. Qual o versículo? 11. Nesse versículo 11, aí eu comecei a falar a recompensa. Aquele pregador, Jonathan Edwards, esse cara é fera. E eu estou lendo um livro de John Piper. O John Piper já falou 5 vezes em Jonathan Edwards, falando sobre a sua vida, seu ministério e tudo. E aí vocês viram o que aconteceu com ele. Dos 1.900, dos 1.400 descendentes, 13 reitores de faculdade, 65 professores, 100 advogados, 30 juízes, 66 médicos, 80 funcionários públicos em ascensão, 3 governadores, 3 senadores e um vice-presidente da República. Então Deus, porque esse pastor era um homem que cuidava da palavra, Deus começou a abençoar o futuro, Deus começou a abençoar os filhos. Vou falar isso também quando eu estiver falando sobre temor. Mas no versículo 11, quando a Bíblia fala que há grande recompensa em obedecer, aí nós vamos ver assim, começa aqui ou é só no futuro? Não, começa aqui. Nós começamos a ver a bênção de Deus na nossa vida quando nós obedecemos a palavra. Mas e o futuro? Então eu quero ler com vocês. Apocalipse capítulo 22, eu já li, mas eu quero ler novamente para vocês verem. O que Deus promete agora aqui? Novos céus e nova terra. Capítulo 21. E vi a Nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Promessa. Capítulo 22, versículos 8 em diante. Leia aí comigo. 8 em diante. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas, tendo as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Ele está doido com o anjo, mas não é para adorar anjo. Olha só, querido, não é para adorar anjo. Mas ele me disse, não faça isso, sou servo como você e de seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Qualquer anjo que recebe glória, qualquer anjo que recebe adoração, não é anjo de Deus, é demônio. Por isso que Paulo diz, ainda que desça um anjo do céu, ele estava exagerando, um anjo do céu e pregue um outro evangelho, não receba. Nós não estamos aqui correndo atrás de anjo, nós temos a palavra de Deus, que é o evangelho puro para nós. Versículo 10, então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça, continue o santo a santificar-se. Nós estamos numa época que nós queremos cada vez mais nos santificar em Deus. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes e assim têm o direito da árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Irmãos, o Espírito e a noiva diz o quê? Vem. O Espírito e a noiva diz o quê? Vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Queridos, agora Deus está dizendo uma coisa muito séria sobre a Bíblia. Declaro que todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar algo, Deus acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra dele, a sua parte da árvore da vida será tirada, e da cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. O que no final, o último livro da Bíblia, está escrito é, não aumente nada, nem tire nada. Deixa a Bíblia intacta aí, não mexa não. Qualquer religião, qualquer seita que precisa da Bíblia, precisa de um outro livro, está errado. Qualquer um que diz, eu preciso do livro, preciso de um profeta, está errado. Nós não precisamos nem de profeta,
nós não precisamos nem de outro livro para acrescentar. A Bíblia para nós, ela é completa, ela é a palavra de Deus, e amém. Amém por isso. Antes, fazemos o quê? Renunciamos aos procedimentos, o quê? Secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Não torça a palavra de Deus. Sabe o que é torcer? É inventar uma doutrina. É você criar denominação. Um dia eu estava conversando com o Neto, estava conversando com alguns irmãos. Pastor, como é que pode esses grandes pregadores não ter a luz, não falar isso, essa verdade? Por exemplo, reinar na terra. Vamos reinar na terra. Por que os pregadores não falaram isso? Porque eles não tinham luz para enxergar essa verdade na Bíblia. Agora presta atenção. Muitas vezes, batismo infantil, batismo de adulto. Por que alguns pregadores bons, esse Jonathan Edward, todos pastores bons, mas batizava criança? Por que não tinha essa luz para batizar a pessoa? Porque o batismo é individual. Por que não tinha essa luz? Por que eles não pregaram isso? Então, querido, isso é tão fácil explicar, que às vezes a denominação é tão forte, que a pessoa não tem coragem de romper. A pessoa, os pastores às vezes creem tão cegamente assim na denominação. Quando eu estou falando de denominação, eu estou falando batista, Assembleia de Deus, presbiteriano, metodista, qualquer denominação. Aí as pessoas entram de cabeça assim, não querem nem questionar a palavra de Deus. Eles vão crer porque aprendeu. Eu fui criado assim. Eu fui criado numa igreja onde a doutrina não batia com a Bíblia, não batia com a palavra. E eu sempre estudioso, meu pai pastor, eu chegava para ele muitas vezes: ô pai, tem um texto na Bíblia aqui que eu gostaria que o senhor visse aqui, tal, sobre língua, sobre isso, tal. Não, meu filho, assim não, você tem que crer no Senhor Jesus Cristo, tal. Ele não está entendendo o que eu estou querendo. Estou querendo ler Bíblia. Eu estou querendo que ele fale o que eu estou lendo. Ele não queria que eu lesse, ele queria o que eu tinha que fazer. Ontem, eu e o Neto, estávamos conversando, antes de ontem, na madrugada, quase que o pau quebra, eu e ele. Porque aí eu estava mostrando para ele, não sei o assunto agora, me fugiu, e ele estava falando, ele estava concordando comigo. Ah, já sei. O assunto era o seguinte, que em João 15 está escrito assim: toda vara que está em mim, se não der fruto, corta. Toda vara que está onde? Em Cristo Jesus. Aí tem muita gente que diz: não, aí John Piper, porque eu sou fã do John Piper, mas John Piper não tocou, ele estava falando sobre João 15, não tocou no assunto. Por que não toca no assunto? Eu perguntando do lado, tem que falar do assunto, você está pulando o versículo. Aí depois que ele terminou de falar João 15, ele põe um adendo lá. Algumas pessoas creem que a pessoa pode estar em Cristo e não dar fruto. Não, aqui é aqueles que parecem que estão, mas não estão. Ah, não brinca com a Bíblia. Não brinca com a Bíblia, porque a Bíblia não está falando aqueles que parecem estar em Cristo, se não der fruto, não está escrito parece. Aqueles que estão em Cristo e não dá fruto, lança fora no fogo. Aí eu estava falando isso para uns irmãos na quarta-feira lá em Cliffside, aí a irmã disse: não, pastor, isso aí realmente é aqueles que estão na igreja. Eu falei: não, querido, aí não é igreja, é palavra. O que a Bíblia está dizendo, é palavra de Deus, diz assim: aqueles que estão em Cristo não dá fruto, corta. Não é quem está na igreja. Então a gente não pode torcer a Bíblia. Se eu torcer, aí o Neto está falando: não, mas e o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Eu falei: pelo amor de Deus, Neto, a Bíblia também não está dizendo que é corpo de Cristo. Está falando que está em Cristo, não é a igreja, Neto. Não, pai, eu estou concordando com o senhor, que a pessoa pode achar que está na igreja, está em Cristo e não está. Eu falei: é verdade, nem todo mundo que está na igreja está em Cristo. Agora, quando a Bíblia diz está em Cristo, são pessoas que se converteram, mas deixam de dar fruto, e o Senhor corta, lança fora, porque nós cremos que a pessoa pode perder salvação se a pessoa se deixar levar pela carnalidade, obras da carne que vão para o inferno, todos aqueles que praticam as obras da carne. Já preguei isso aqui. Isso é só para mostrar, a palavra de Deus, ela tem que ter maior força na minha vida do que a denominação. Tem que ter mais força. Então a denominação é muito forte. Não pode tirar, batismo infantil é válido. Não pensou sobre batismo de adulto. Ah, não pode, nós vamos para o céu, todo mundo vai para o céu, ficar de branco lá andando no meio das nuvens. Todo mundo, aí você crê nisso, aí você só pensa nisso. Eu vou para lá para o céu, ficar tocando harpa de branco, todo mundo vestido de branco. Irmão, a Bíblia nunca falou isso, negócio de vestir de branco. Ah, não. Quando a Bíblia fala sobre vestido branco, fala que a roupa branca é a justiça dos santos. É a nossa justiça, não é uma roupa branca, todo mundo vai ficar andando de branco, não, irmão. Isso é hospício. Isso é hospício, eu não quero ir para hospício, meu Deus. Depois que eu morrer, ficar de branco andando. Isso aí, quem crê é reencarnação. A reencarnação crê que você está aqui, aí você vai para um estado de evolução, aí você fica lá evoluindo, aí depois você reencarna de novo. Nós não cremos nisso, não. A Bíblia diz aqui: eu vi novos céus e nova terra. Então, será que a mente não está aí? É onde habita a justiça, nós iremos reinar com Cristo na terra. A Bíblia está cheia de passagens. Irmãos, eu tenho anotado aqui, eu vou dar um estudo sobre isso uma vez aqui, mas eu estou primeiro armazenando. Eu tenho anotado aqui, no mínimo, só sobre reinar na terra, no mínimo, uns 30 versículos. Agora eu tenho sobre criança ser salvo ou não,
eu tenho mais de 50 versículos na Bíblia. Um dia eu vou pregar tudo, né? Mas eu estou só somando. Opa, mais um. Opa, mais um aqui. Só estou somando. Aí alguém chega para mim, deixar vir as minhas criancinhas porque dos Estados Unidos. Você sabe um. Eu tenho 40, eu tenho 50, então quem sabe mais. Então, essa é a questão que a gente tem para falar. O que a Bíblia está dizendo, eu vou aceitar, não importa o que meu pai falou, não importa o que a denominação fala, eu vou ficar com a palavra. Isso é o que Paulo está dizendo, que nós não estamos enganando ninguém. Eu não quero enganar ninguém, passar a mão na cabeça de ninguém. Nós não torcemos as palavras de Deus, ao contrário. O que ele diz aí? Mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Eu quero que vocês pensem, a igreja tem que pensar, a igreja não tem que engolir. Eu estou pregando, você não tem que vai aceitar, o pastor falou, ele sabe muito de Bíblia. Irmão, não é assim não. O pastor pode saber, mas você tem que questionar. Calma aí, pastor, eu tenho um versículo aqui, quero discutir. Faça isso para ver se você não cresce. Agora, o que a Bíblia diz aí mais? Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Agora, tem muita gente que não entende o evangelho, porque o evangelho é complicado. Mas Deus tem que abrir a mente, Deus tem que clarear. Agora lê comigo o versículo 4. Um dia a Zélia estava no carro comigo, eu falei assim, ele falou, onde está, pastor? Eu falei, está lá em Coríntios, capítulo 4, para não lembrar o versículo. Mas olha aí que texto. O Deus desta era, ou Deus desse século, cegou o entendimento dos descrentes. O que o diabo está fazendo? Cegando o entendimento, mente, a pessoa fica cega. Dos descrentes, para que não veja a luz do evangelho. O evangelho é luz, clareia, ilumina. Aí o cara está com a mente tão cega que não vê a luz do evangelho, da glória de Cristo, não pode ver, que é a imagem de Deus. Mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo Senhor. Amém, queridos? Então daí por diante, aí Paulo vai falando, olha, o negócio nosso é pregar Jesus, é pregar a palavra, não é pregar denominacionalismo não, deixa a denominação para lá. Foi bênção na sua vida, mas agora é diferente. Ainda eu quero só voltar um pouquinho no capítulo 2, leia aí comigo o capítulo 2, 2:17. O que diz aí no 17? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando o quê? Igreja que prega, mas quer ficar rico. Irmão, está escrito aqui, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Quer dizer, eu não estou pregando para ficar rico, eu estou pregando porque é a palavra de Deus. Então, qualquer pastor, Deus não chamou pastor para ser rico, querido, presta atenção. Deus não chamou pastor para ser rico, Deus chamou pastor para pregar a palavra de Deus. Russell Shedd falou uma coisa que eu gostei muito. Russell Shedd falou assim, então, discutindo sobre isso, quanto que o pastor deve ganhar? Como é que deve ser a vida de um pastor? Ele falou assim, dá uma olhada na vida dos membros da igreja e põe o pastor no mesmo nível dos membros. Aí, quando falou isso, eu falei, graças a Deus, né? Porque aqui todo mundo tem um carrinho mais ou menos, o meu carrinho é uma Toyota 2006 também mais ou menos. Agora, se eu chegasse aqui com BMW, se eu chegasse aqui com a Mercedes ou com a Ferrari, e os irmãos aqui com um carrinho velho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com esse pastor, que ele está pregando, ele está fazendo lucro, está ganhando dinheiro. Irmão, Silas Malafaia, essa turma toda lá no Brasil, lá com jatinho, com tudo. Irmão, não precisa disso não. Pega o aviãozinho, vai. Teve uma onda aí de prosperidade, que o pessoal diz assim, não, agora só viagem de primeira classe. Ô Jesus amado, Jesus andava no jumentinho. Eu não entendo bem essas coisas. Sabe, o pessoal andando de primeira classe, Jesus andava no jumentinho, Jesus andava a pé, Jesus fazia. Aí Paulo fazia tenda, Paulo fazia. Aí um irmão, tem gente que é ignorante, irmão, a mente não entra a palavra. Falando assim, Paulo era rico. Quem falou? Não, Paulo foi soldado. Falei, quem falou que Paulo foi soldado? Paulo nunca foi soldado. Ele era um estudioso da palavra de Deus. Agora, ele perseguia a igreja, porque ele era defensor do judaísmo. Quando o Senhor apareceu para ele, aí ele se deixou levar pelo Espírito Santo, ele começava a fazer tenda. Então o rico vai fazer tenda, com a mão furando a mão com agulha, fazendo tenda para sobreviver. Ele disse, eu faço isso para não escandalizar ninguém. Aí alguém, uma igreja de Filipe, deu uma oferta para ele, e falou, muito obrigado, irmão, vocês são os primeiros a me dar uma oferta. Não que eu precise de oferta, porque eu trabalho fazendo tenda, mas eu sei que a oferta que vocês estão me dando é um cheiro suave diante de Deus, vai me ajudar muito. Ó, querido, oferta, o salário do pastor. Aí lá em Cliffside, se o pastor está no mesmo nível dos membros, lá tem no mínimo 5 Toyota igual a minha, 5 Avenha. Eu falei, ô Jesus, estou no nível. Todo mundo chega com a Avenha, eu também chego com a minha Avenha também. Agora, se você vê um pastor andando com um carro do ano, e os irmãos de bicicleta na igreja, tem alguma coisa errada com esse pastor. Aí a Bíblia está dizendo, nós não negociamos a palavra de Deus, nós não visamos lucro. Olha só, irmãos, visando lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade,
como homens enviados de Deus, nós precisamos pegar a palavra do jeito que ela é, e amém por isso. Amém, queridos? Não negociar a palavra, não torcer a palavra. Quer ver como é que muitos torcem a palavra também? Aí Paulo escreveu profundamente. Tinha alguém culto para escrever a Bíblia? Claro, Paulo era um. 2 de Pedro 3,16. 2 de Pedro 3,16. É tanto assunto, Jesus, já está terminando o horário, eu estou no início aqui do sermão. 2 de Pedro 3,16. O que é que diz aí? Agora veja só, Pedro está falando de Paulo. Versículo 15. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor Jesus Cristo significa salvação, como também o nosso irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Agora presta atenção. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. O que Pedro está dizendo de Paulo? 3,16 agora. 3,16 de 2 Pedro. Que Paulo fazia o quê? Escrevia de que maneira? Difícil de entender. Ele era culto. Assunto de escatologia que Deus revelou para ele, assunto de morto, tudo. Ele escrevia que o pessoal que não entende Bíblia, sabe o que fazia? Os ignorantes, não estou falando quem estuda não estou falando de mim nem de você não. Os ignorantes e instáveis, gente que não tem posição firme com a Bíblia, um dia está numa denominação, outro dia está na outra, um dia crê nisso, um dia não. Não é assim não, irmão. Crê no que a palavra de Deus diz que é eterna. Ignorantes e instáveis torcem, olha só, fazem o que com a Bíblia? Torcem, como também o fazem com as demais escrituras, não só com Paulo, mas torcem a palavra de Deus para a própria destruição deles. Deus vai destruir quem está torcendo Bíblia, quem está acrescentando Bíblia, quem está aumentando, quem está mexendo com a Bíblia. Deus destrói, Deus destrói. Por isso fez com Voltaire e fez com muitos. Agora, o que é que você deve fazer com a palavra? O que é que você deve fazer com a palavra? Hein? Lembra aí uma coisa que você deve fazer com a palavra de Deus? Lembra? Guardar. Nós temos que guardar. Nós acabamos de ler. Aqueles que guardaram as palavras da profecia desse livro e tal. Então nós temos que guardar a palavra no coração. Sabe o que a Bíblia diz? Lá no Salmo 119, versículo 11. Quer anotar aí? 119, versículo 11. Escondi ou guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer viver vida de vitória sobre o pecado? Pô, enche o coração de Bíblia. Guardar no coração. Você falou muito bem. Guardar, esconder no coração a palavra. Não é só na boca não, decorar versículo não. O que mais você deve fazer com a Bíblia? Meditar. Meditar? Salmo primeiro, o que diz? Quem que diz lá? Bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor e na sua lei. Medita. Quando? De dia e de noite. Ó, não é que tem que ficar 24 horas com a Bíblia em mão, não. Nós não estamos em mosteiro, não. Nem precisamos ir para mosteiro, não. Nós temos que viver a vida, trabalhar e tal. Mas será que você tem coragem de madrugada, perder o sono, ler a palavra de Deus? Tem isso ou não? Aí de manhã você levanta, não, estou sem sono, levantei hoje, 4 horas da manhã, só vou pegar o trabalho, 6 horas, estou sem sono. Você tem coragem de pegar a Bíblia ou não? Se você não tem, você não está meditando na palavra. A palavra tem um sabor, por isso que o salmista diz, ela é mais doce do que o mel, é mais desejável do que muito ouro puro. Você está dizendo, eu vou meditar na palavra. Então não tem hora para se meditar na palavra, toda hora. Viver a mente. O que acontece comigo? Você não precisa fazer o que eu faço, porque eu tenho tempo disponível para ler a Bíblia. Mas como é que acontece comigo? Se eu estou pensando sobre um assunto da Bíblia, eu falei, parece que está escrito isso, vou lá pegar a Bíblia. Tem Bíblia na cabeceira, tem Bíblia lá, pegar a Bíblia, deixa eu ver. É mesmo, é diferente, não tinha olhado isso aqui, ó. Não, pai, eu meditei. Estou lá pensando, vou dar uma olhada aqui na Bíblia. Aí dentro do carro eu tenho uma Bíblia, eu tenho essa Bíblia aqui que anda comigo sempre, eu tenho a Bíblia no quarto, tem a Bíblia lá, porque se eu quiser ler, eu vou ler. Então você tem que meditar de noite, de manhã, de madrugada, de dia, meio-dia, não importa. Tenha sempre a Bíblia em mãos para quando você... Eu queria ver aquele texto, como é que é o texto? Leia. E se você está num trânsito parado, não há nada melhor, sozinho, então melhor ainda, no trânsito parado. Você tendo a Bíblia, não há nada melhor. E principalmente carro automático. Carro automático é de Deus, irmão. Carro automático é de Deus. Porque eu saí com o carro da Loruama, uma vez, fui para Cliffside, o carro, aí o trânsito parou, paradinho. Irmãos, eu andava... Eu falei, Jesus, não é de Deus, não. Freio, ponto morto. Primeiro, aí o carro de vez morreu. Eu falei, Jesus, não é de Deus. E a dor na perna, de apertar a embreagem. Eu falei, não é de Deus, não. Você está com o carro automático, só um pezinho solar, com a Bíblia em mãos.
Tão fácil, não é não, Reis? Tão fácil. Que você tem que mexer aqui. A mãozinha na Bíblia aqui, ó. Só na frente, ó. Bom demais. Tem jeito de meditar na palavra? Claro que tem. Como se medita na palavra? Não precisa, sabe, vir para a igreja, não precisa ajoelhar no corpo, não precisa nada disso. Tem a Bíblia em mãos, no carro, leia a Bíblia, medita nela, de dia e de noite, meio-dia, à noite, madrugada. Leia a Bíblia, amém, queridos? Quando você ouve, você precisa ouvir a palavra. Quando você ouve a Bíblia, lá em Romanos 10, 17, diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu só posso ter fé se eu ouvir palavra. O sol não vai trazer fé para o meu coração. O que ele vai transmitir para mim é que existe um Deus. Agora, a Bíblia sempre fala, nunca diz, a natureza vai trazer fé. Não, a palavra traz fé ao meu coração. Se eu começo a ler, eu começo a ver um Deus que me ama, um Deus perdoador, um Deus, eu começo a crer nesse Deus, eu começo a crer na doutrina bíblica. Aí você realmente tem fé se você ouvir a palavra de Deus. Agora, queridos, no Salmo 119, que nós já falamos, escondi a tua palavra no meu coração. Por que nós temos que botar no coração? Jesus falou assim que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas com todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Alma e coração entrou. Todo o coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. Por que alma e coração? Qual é a diferença que tem de alma e coração? Coração é o sentimento. A Bíblia, quando fala em coração, está falando desse sentimento. Para você gostar de música, você gosta de música sertaneja? Quantos gostam da música sertaneja? Quantos gostam? Levante a mão aí. Você gosta da música sertaneja? A música sertaneja tem que ser arrebatadora para você gostar. A introdução você tem que gostar. Tem que gostar do instrumento, você tem que gostar da voz do cantor. Aí você gosta da música sertaneja. Quem não é arrebatado para a música sertaneja não gosta, acha horrível, não gosta disso aí. Quantos gostam da música clássica? Música clássica? Poucos. Porque a música clássica, se você não é arrebatado para a música clássica, você não aguenta ouvir. Mas quem gosta, puxa, Beethoven, o bar toca demais. Aí você começa, você tem que estar arrebatado, essa fascinação arrebatadora. Quando a Bíblia diz que nós devemos amar a palavra de Deus, guardar no coração, é quando você se apaixona pela palavra. Se você não tem paixão, amor pela palavra, você não está arrebatado ainda. Irmão, pode ter coisa na Bíblia que eu não entenda tudo, mas eu sou apaixonado pela Bíblia, do jeito que ela é, do jeito que eu posso ler. Então você tem isso. Agora, o que é alma? Alma é mais do que coração, mais do que sentimento, é você. Alma é você. Você tem que amar com toda a sua mente, com o seu coração, com o seu entendimento. Você tem que te dispor, sabe? Então é a consciência, é o entendimento, não é só a emoção, não. Então, se você quiser amar mais a palavra de Deus e ficar apaixonado pela palavra, comece a ler a Bíblia, que a Bíblia vai te ensinar. Agora, cuidado com o coração, sabe por quê? O que diz em Jeremias 17? É enganoso, leia lá comigo. Mais do que todas as coisas. O que é que engana? O que é que você acha que é falso, é enganoso no mundo? Fala aí uma coisa para mim, que é enjoado. Dinheiro. Dinheiro falso é a pior coisa do mundo. É ou não é? Por isso você dá $20, o cara está arriscando. Olhando. Porque a coisa, já pensou ser com dinheiro falso? É terrível. O que mais? Quando você compra um carro de alguém e alguém o engana e o carro estoura na sua mão. É a pior coisa. Você está, não, o carro é bom, esse carro é uma maravilha. No outro dia, você, Jesus amado, falsidade. Hã? Só na hora. Isso existe demais. Tudo que é falso, tudo que é enganoso, nós temos que correr. Agora, a Bíblia não nos deixa desapercebido. Está dizendo, seu coração, está falando dos outros, não. O seu coração, ele é enganoso, perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ninguém conhece, o coração engana. Por isso estou dizendo que tem muita gente que está sinceramente enganado. Religiosamente o cara, não, eu sou dessa religião, eu não mudo. O coração está enganando o cara, irmãos. A religião tem um poder tão grande de enganar o coração, que tem muita gente achando que está indo para o céu, está indo para o inferno, e está enganado. E vai enganado. Sabe por quê? Porque a Bíblia é que vai mexer nesse coração para dar luz. O que diz lá o Salmo 19? A palavra de Deus, ela alumia os olhos, ela abre os seus olhos para você enxergar o que é certo e o que é errado. Agora deixa eu ler com vocês o texto. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Leia aí comigo.
Provérbios capítulo 4, versículo 23. O que diz? Quem achou aí? 23. Quem achou? Muito bem. Acima de tudo, guarde o quê? Guarde o seu coração. Por quê? Porque a sua vida depende do seu coração. Guarda o coração. Toma cuidado com ele. Agora, queridos, quando eu leio esse texto, aí eu vou ler Marcos 7. Vamos lá? Marcos 7. O que Jesus está dizendo sobre Marcos 7 aí? Marcos capítulo 7. Achou? 7. Vamos mandar aqui. No capítulo 7, versículo 6. Olha só. Pegou todo mundo? Marcos 7. Pegou? Agora veja só. Tem gente que só está nas tradições. Olha o que a religião faz. No versículo 4. Observo muitas outras tradições, tais como o lavar dos corpos, jarros, vasilhas, metal. O pessoal fica em cima disso aí, isso aí não traz nada não. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Cuidado com a tradição. Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês. Vocês quem? Dos fariseus, e eram judeus. Hipócritas, chamando ele de hipócritas, Jesus chamando, vocês são hipócritas. Por quê? Porque está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas tem muita gente honrando a Deus com os lábios, mas o coração está fora. Fazem mecanicamente, porque está todo mundo fazendo. Ajoelhou? Eu também vou ajoelhar. Eu levantou, eu vou levantar. Tem que erguer a cabeça, eu vou erguer a cabeça. É para baixar a cabeça, eu vou baixar a cabeça. Ué, por que o povo está fazendo? A Bíblia está dizendo que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Não adianta nada. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, doutrina, corte de cabelo, roupa comprida. Tá? Irmão, o homem está inventando isso, para com isso. Depois, vocês negligenciam o quê? Olha só, a denominação tem mais poder do que a palavra. Vocês obedecem às regras, mas vocês negligenciam os mandamentos de Deus. E se apegam a quê? As tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus. Irmãos, isso aqui é sério. Está sempre procurando um jeito de tirar a Bíblia. Não quer ouvir a Bíblia. A fim de obedecerem o quê? As suas tradições. Olha só, obedecer a tradição não é obedecer a palavra de Deus. Cuidado com o coração. Já disse ele, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Agora deixa eu falar para vocês. Jesus ainda falou lá. Eu queria achar agora quando Jesus fala que 18. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração. Irmão, o coração que é o problema. Mas em seu estômago, sendo eliminado logo após. Ao dizer isto, Jesus declarou o quê? Puro todos os alimentos. Pode comer carne de porco, pode comer lagosta, camarão, isso aí depende de gosto. Não tem nada impuro. Agora veja só. E continuou. O que ele diz aí? O que sai do homem é que o torna impuro. Pois do interior da onde? Do coração dos homens vem o quê? Maus pensamentos, que mais? Imoralidades sexuais, que mais? Os roubos, que mais? Homicídio, que mais? Adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e o torna o impuro, e o homem fica imundo. Então, onde está o problema do homem? Está no coração. Agora, os filósofos, por exemplo, Karl Marx, aquele socialista, aquele cara era inteligente, mas só para as coisas do mal também. Karl Marx, ele dizia o seguinte: toda criança nasce perfeita e santa, se contamina depois. Tem muita gente que crê nisso. É só você tocar no assunto. Toda criança nasce boazinha, santa, inocente, sem pecado nenhum.
Aí ela vai vivendo, ela vai começando a se contaminar. Russell também falou isso, essa turma toda. Entre os teólogos, todos os teólogos antigos, de Agostinho até os de hoje, todos os teólogos creem, todos eles, sem exceção, creem que o homem nasce com o pecado original. Que o homem nasce em pecado. Toda criança tem o pecado original nele. A criança, quando nasce, ela não tem consciência de vida. A criança, quando nasce, ela fala assim: agora eu estou no mundo. Isso aí é o doutor, não sabe falar, mas pensa. O doutor que me tirou da barriga da minha mãe, então agora eu vou viver a vida. A criança não sabe, ela não está pensando nada. Aí ela começa a desenvolver. Você pode ver que a criança não é cega. A criança, ela não consegue distinguir gente de parede, por isso que ela fica com o olho parado. Aí, a gente, os pais, está olhando para mim, está me conhecendo. Nunca, ela não está conhecendo ninguém. Ela não tem consciência que ela está viva. Daqui a pouco ela começa a distinguir. Ele é meu pai, ele está sempre comigo, minha mãe, está sempre comigo. Ela não é minha mãe não, ó. Ela está sabendo que lá não é a mãe é essa aqui, porque está perto. Ela começa a distinguir a vida. Ela começa então a perceber que ela tem vida. Quando ela começa a perceber que tem vida, ela começa a fazer pirraça. Aí o que o pai diz? Menino, te dou um estabete, menino. Fazendo pirraça. Quando quer uma coisa e precisa tomar cuidado, criança toma conta de família, de pai, de mãe, de todo mundo. E pequenininha, no berço. Russell Shedd diz: se criança tivesse poder de pegar uma arma, consciente de pegar uma arma, matava os pais logo lá no pequenininho. Eu quero mamar, espera um pouquinho aí. Eu quero! Vai correr lá, dá uma mamar para ela. Não dá mamar não, que eu te dou um tiro. Isso é só para a gente ter ideia de que a criança já tem um coração ruim, já nasce coração pecaminoso. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que os pais são colocados na vida da criança para disciplinar a criança, para não deixar o coração dominar a criança. Não vai fazer isso, não vai assistir isso, não vai fazer. Nós estamos disciplinando. Ninguém ensina a criança a fazer o errado, sempre o certo. Aí a criança começa a desenvolver dentro dela, quando pequenininha, egoísmo. Já estava lá. Ninguém ensina a criança a pegar. Tem 4 brinquedos. Chega uma outra criança, ela quer os 4. Aí a outra menina, a coleguinha, vai botar a mão no brinquedo. Não, é meu! Quem ensinou? Pega os 4. Comida, a mesma coisa. Pega as 4 laranjas. E a maçã. Não quer distribuir, não quer repartir. Quem é que ensinou essa criança a ser ruim desse jeito? E quando avança na outra com o dentinho trilhado? Quem é que ensinou? Então está provado que a criança já nasce com um coração ruim. E quanto mais cresce, quanto mais desenvolve a vida, mais o pecado vai tomando conta dela. Aí vai ficando adulto, vai ficando aí. Aí você pensa que o velhinho, e velhinho? Você vê um velhinho, tem velhinho mesmo, fazendo isso, ele não tem pecado. Não dá conta nem de erguer a cabeça. O velhinho, você não tem pecado, irmão. Vai lá no Rio de Janeiro, lá na praia, lá no Rio de Janeiro, está cheio de velhinho na praia. Eles não nadam, eles não tomam sol, fica lá, sabe o quê? Só para olhar para a mulherada. Olhando para a mulherada, a mulher vai para lá e conversa. Não pode fazer nada, mas a mente está contaminada até a tampa. Agora vocês imaginam uma coisa. Quando esses velhinhos estão com as velhinhas na praia, pode passar o avião. Ó, certinho com a esposa. Olha, o santo. Esse coração que começou com a criança, o velhinho está enganando. Irmãos, o coração enganoso engana todo mundo. O que a palavra de Deus pode fazer com o coração? Muda o coração. Irmão, isso é tão bonito que eu tenho que ler, né? Ezequiel 36. Eu vou ler o Antigo Testamento e vou ler o Novo Testamento, porque é ping-pong. Eu não posso só ler o Novo, nem ler o Velho, mas a doutrina cristã está no Novo. Mas Deus já tinha um plano certinho, no capítulo 36, olha só. Eu amo isso aqui, queridos. Versículo 25, 36, 25, achou aí? Aspergirei o quê? Água pura sobre vocês e ficarão o quê? Deus está dizendo que vai purificar com o quê? Água pura, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Agora, darei a vocês um coração novo, e porei o quê? Um espírito novo em vocês. Amém, queridos?
E vocês vai ficar de que jeito? E porém um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra, esse coração enganoso, e lhes darei um coração de carne. Porém, o que, meu querido? O meu espírito em vocês, levarei a agirem segundo a minha palavra, segundo os meus decretos. Olha que coisa linda. E a obedecerem fielmente o quê? Por que o povo não ouve Bíblia? Por que o pessoal não segue Bíblia? Por quê? Está aqui na Bíblia. Por quê? Porque o coração é ruim. Você só vai ter prazer na Bíblia se Deus mudar seu coração. Por isso que o pessoal não gosta de Bíblia. Não gosta, ninguém gosta. Porque o coração é pedregoso, é duro, coração ruim, não ama. Se Deus mudar meu coração, eu vou ter prazer na lei de Deus, vou meditar nos decretos de Deus e o coração puro através do Espírito Santo. O que é que Deus está prometendo usar para purificar o coração? O que Ele está prometendo usar? Água e Espírito. Eu vou botar um Espírito aí dentro, não falou? Vou aspergir com água e Espírito. O que Jesus disse em João 3? O que Jesus disse? Quem sabe de cor? João 3, 3 a 5. Quem é que Jesus disse? Sabe não? Então vamos ler. João 3, 3 a 5. O que Jesus falou em João 3, 3 a 5? Quais são os elementos que Jesus disse que o homem tem um coração mudado, transformado? Quais são os elementos? 3, versículo 3. O que diz? Em resposta, Jesus declarou o quê? Diga a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus. Ninguém pode, não pode ver, quanto mais entrar, irmãos. O reino de Deus, se não nascer de novo. O que é que Deus usa para uma pessoa nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus. Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da onde? Da água aí? Aí. Jesus só está falando alguma coisa que o profeta Ezequiel já estava dizendo lá atrás. O coração do homem só pode ser mudado se acontecer o que nele? Se a água do Espírito mexer no coração dele, se o Espírito Santo entrar no coração dele. A água é batismo. E o Espírito Santo tem que entrar no coração. As duas coisas têm que entrar junto. Não tem como só jogar água. Só jogar água não adianta. Moisés jogava água, jogou uma vez, o povo estava muito impuro. Moisés aspergiu água sobre o povo. Pegou o livro da lei e aspergiu água sobre o livro também, para mostrar a purificação. Mas a água só não vale. Porque Moisés tanto aspergiu água, como Moisés orou também pelo povo. O que você precisa? Você precisa, primeiro, dessa obra no coração. Colocarei o meu Espírito em vocês e ele vai mudar o rumo. Vocês vão obedecer a minha lei. Deus precisa mudar o meu coração. Quando Deus muda o meu coração, agora eu vou obedecer às leis de Deus. Aí Jesus disse: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lei de Deus. O livro que eu estou lendo de John Piper diz assim: o que Jesus espera dos seus seguidores? John Piper está escrevendo simples, mas ele está colocando justamente 50 mandamentos de Jesus para nós. 50. Nós não vamos seguir só os 10 mandamentos, não. Nós vamos seguir só, não. Nós temos 50 mandamentos no Novo Testamento, só de Jesus, dizendo sobre ouvir a palavra dele, obedecer, deixar tudo para segui-lo, ordens, mandamentos que ele fez, orar, dar esmola, sabe, jejuar, mandamentos. Vocês devem fazer, não como um carrasco. Ele está dizendo, porque nós já temos o Espírito Santo. E John Piper colocou no primeiro mandamento. Sabe qual foi o primeiro mandamento que ele colocou? Nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não entra. Aquele que não nascer de novo não pode nem ver. Então nós precisamos primeiro desse coração mudado, para depois a gente pertencer a Deus e ler a sua palavra. Não adianta. Por isso que tem muita gente que lê Bíblia, e a Bíblia, sabe, é um livro obscuro, um livro complicado. Sabe por quê? O coração não mudou para você obedecer a palavra de Deus. Agora não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Tem tanta coisa para falar aqui, mas por hoje é só. Agora só presta atenção num texto que você deve marcar aí. Isso aqui está bom para a conferência de pastores. Ezequiel 34:9. Ezequiel 34:9. Uma curiosidade para vocês aí, para a gente terminar. Ezequiel 34, versículo 9. A pastorada não sabe nada de Bíblia. No Brasil, aqui na América, agora tem uns fera aí, hein? Aqui na América tem cada um melhor do que o outro. No Brasil são poucos, mas tem de Ed René e outros mais que são homens de Deus.
mas a maioria não sabe nada de Bíblia, estão fazendo negócios com a palavra de Deus, estão enganando o povo, que só quer ter igreja cheia, mas não quer ler a Bíblia. Agora veja aí, 34:9, o que diz aí? Lê para mim. Vamos dizer juntos, o que diz aí? Quem? Ó, pastores, vamos lá, todo mundo? Ouçam a palavra do Senhor, ó pastores, mais uma vez. Palavra do Senhor, ó pastores, mais uma vez. Ouçam a palavra do Senhor, ó pastores. Nós, pastores, temos a obrigação de sabermos Bíblia. Isso é uma obrigação nossa. Eu digo sempre, vocês sabem disso. Se algum pastor saber menos Bíblia do que eu, é muito safado. Muito safado, sabe por quê? Porque eu acho que eu não sei nada. Porque eu sou pago para ler Bíblia. Eu tenho tempo para ler Bíblia. Agora imagina eu ter tempo para ler a Bíblia e não saber nada. É o que esses caras estão fazendo. Pago pela igreja e não sabe nada de Bíblia, não lê a Bíblia, não faz nada, chega no púlpito, vamos ler o texto aqui. Aí tá, a desculpa que eles usam. A Bíblia diz, abra sua boca e eu encherei, ó. Isso é desculpa de preguiçoso. O cara, vou abrir a boca aqui e vai encher, irmão, só se for de mosquito. Porque o cara abre a boca, mas não fala nada, não fala nada. Uma vez eu estava num culto, o rapaz pregou a Bíblia, abriu, leu um texto, até bonito o texto, nos Salmos, dizendo sobre a luz de Deus, alguma coisa assim, da luz de Deus no Salmo. É verdade, Deus é luz mesmo. De repente, esse cara fechou a Bíblia, aí começou a falar que ele estava uma vez, tinha uma luz que caminhava junto com ele, onde ele ia e tal, aí tinha uma vermelha, uma azul, falei, isso é farol de trânsito. Uma vermelha, uma azul, uma amarela que andava, e ele andando no meio da rua, e só falou na luz que andava junto com ele e tal. Irmão, eu falei, ele não está falando da Bíblia. 1 hora de pregação, 1h30. Eu falei, Jesus, irmão, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Eu poderia estar. Aí eu e meu colega estavam. De repente, ele chegou, agora eu quero orar por vocês, porque agora o Espírito Santo vai derramar aqui e tal. Agora eu estou vendo o anjo chegando, o anjo do Senhor acaba de chegar. Eu falei, Jesus amado. Ele estava pregando para esperar o anjo chegar. E o anjo chegou. Agora o anjo vai ir. Vamos ajoelhar. O anjo chegou, vamos ajoelhar. Eu falei, não ajoelho não. Ajoelhar não ajoelho de jeito nenhum. Irmãos, a igreja todinha ajoelhou, a igreja assim, de 2.000 membros. Todo mundo ajoelhar diante do anjo. Eu fiquei em pé, eu e meu amigo, nós dois em pé. Não vou ajoelhar não. O cara, você não vai ajoelhar? Eu falei, não ajoelho diante de anjo. Eu só ajoelho diante do meu Deus. Se meu Deus não está nesse lugar, só tem anjo aqui, então aí eu não ajoelho mesmo. Quem é católico aqui? Quem é que não é da igreja aqui? Fica em pé. Aí depois de ajoelhar, todo mundo levantou. Aí as meninas lá, eu aqui, vem aqui na frente, quero orar por você. Eu falei, ai Jesus, mas o senhor não pode fazer isso não. Você vem aqui na frente, eu quero orar por você. Chamou as moças até elegantes, bonitas, vieram na frente assim. Vem as irmãs aqui ajudar. Veio outras irmãs assim, irmã. Gritava na orelha das meninas, mas gritava. Essas meninas metiam a mão assim dentro do ouvido. Vontade de pegar as meninas e tirar da igreja. Eu falei, não vou fazer isso, porque vai dar uma confusão nessa igreja. Tinha que tirar essas moças daí. As moças metiam a mão no ouvido, porque elas gritavam, falando língua no ouvido, tanta forte. Irmão, a gritaria. Eu falei, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Acabou, tal, culto. Eu fiquei arrasado. Eu falei, eu não acredito que tem nome de igreja, tem nome de evangelho, essa bagunça. Eu fui atrás das moças. Já estava saindo lá na porta, nem bem acabou, as moças já estavam correndo. Eu fui lá atrás. Não. Eu falei, calma. Que ela, quando viu, falei, vem gritar agora aqui na rua. Eu falei, vem cá. Está tudo errado que vocês viram aqui dentro. Está tudo errado. Isso aqui não é culto cristão, coisa nenhuma. Aí eu fiquei assustado, nunca mais eu entro na igreja. Eu falei, eu sei. Agora, eu sou pastor de uma igreja aqui na esquina, aqui, ó. A igreja missionária eu sei. Eu sou pastor lá. Vai lá para você ver se tem essa bagunça. E as moças foram. Eu já ouvi vocês pelo rádio, foi para a igreja lá, ficaram na igreja lá, que maravilha. Pregação da palavra de Deus, não precisa de gritaria, não precisa de gritar no ouvido, não precisa fazer nada disso, queridos. Sabe por quê que agora o texto nós lemos? Ó pastores, ouça a palavra de Deus. Porque não estão ouvindo? Estão ouvindo a denominação, estão ouvindo o papai que fez, a mamãe que fez. Irmão, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para fazer o quê? Para botar a palavra de Deus em primazia na igreja. Ela tem primazia. O que a palavra de Deus diz, nós vamos obedecer. Se não diz, não cria não. Não inventa nada não, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos fazer uma coisa diferente aqui no próximo sábado, com a cruz, aquela cruz que está ali. Mas não vai acrescentar nada da palavra. É apenas uma liturgia diferente. Mas não vai acrescentar nada da Bíblia. Você quer ver o que a gente vai fazer aqui? Então venha para ouvir a palavra de Deus com a palavra da cruz. Nós vamos usar essa Bíblia aqui para o que é que acontece na cruz. Aí nós vamos participar de um momento muito gostoso com a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Primeiro vamos orar agradecendo a Deus pela palavra do Senhor.
pela Bíblia. Agradeça. Sabe como é que é o nome da nossa igreja? Nossa igreja é conhecida? A Igreja Palavra Pura. Eu e Nela nós estávamos discutindo isso. Por que é a Igreja Palavra Pura? Primeiro é que o pessoal começou a falar assim, esse pastor aí é palavra pura, ó. Eu estava querendo colocar alguma coisa na nossa igreja, um slogan na nossa igreja, sobre palavra. Aí eu estava querendo colocar palavra de Deus. Alguém, palavra de Deus é bonito, igreja palavra de Deus. Eu falei, acho bonito assim. Igreja palavra, bonito também. Igreja palavra de Cristo, falei, também, tudo isso tem na Bíblia. Palavra de Cristo, palavra de Deus, tal, tudo tem. Muito bem. Mas quando alguém chegou para mim e falou assim, esse pastor é palavra pura. Aí estarou. Palavra pura. O que eu fiz? Neto, essa palavra pura é um nome bonito. Mas nós temos que ver se tem na Bíblia alguma coisa sobre a palavra pura. Aí tem pelo menos 3 versículos que falam que a palavra de Deus é completamente pura. Que a palavra de Deus é pura. Neto, dá para colocar. Então já dá, nós vamos botar um cartaz no novo templo nosso e vamos botar em cima, Igreja Palavra Pura. Aí embaixo, Brasília Evangelical Church, e aqui também, Igreja Palavra Pura. O Neto, quando abrir a igreja americana, vai ser Igreja Palavra Pura em inglês. Lá em Newark, que nós fomos abrir, Igreja Palavra Pura. Irmãos, porque eu tenho maior orgulho, maior prazer de saber que essa igreja ama a palavra de Deus. A começar pela minha vida, que vocês que estão no banco, vocês amam a palavra de Deus. O Edésio de Nalva diz assim, ó, nós queremos ir para o Brasil, mas um dos medos que nós temos de ir para o Brasil é encontrar uma igreja Palavra Pura. Eu sei. Alguns andaram lá muito tempo lá até achar, mas acharam. O Fih está numa igreja boa que tem palavra, lá o Silvanito e Vânia estão na igreja Palavra também, que tem palavra, igreja Batista. Aquela menina que foi embora, a Débora, também está na igreja. Os que eu sei que estão, não chegou, foi entrando na primeira igreja não. Eu recomendava, não entra na primeira igreja não. Entra, assiste o culto, vê a mensagem do pastor, vê a doutrina certinho, depois você encaixa. Independente de ser presbiteriano, batista, se tem Bíblia, vale a pena ficar. Amém, queridos? Deus, obrigado por tua palavra ministrada hoje, obrigado porque nós terminamos hoje a segunda revelação no Salmo 19, primeiro a natureza, agora a tua palavra. Agora, Senhor, no próximo sábado nós teremos aqui a Páscoa, a ceia do Senhor, a comunhão com o teu povo. Nós queremos te louvar, meu Deus, lembrando da morte, da ressurreição do Senhor Jesus. Ele que vive na igreja é o Senhor desta igreja. Ó Deus amado, também nós queremos, Senhor, que a nossa mente seja trabalhada por Ti, que o Senhor possa abrir a nossa mente para entendermos a Tua palavra como ela é, sem aumentarmos nada, sem tirarmos nada. Tira-nos, ó Deus, da tradição, como Jesus falou, que esse povo estava negligenciando os mandamentos de Deus para seguir tradições humanas. Nos liberta disso, que arrebenta essas correntes. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tem problema em casa? Tem problema no trabalho? Você quer a bênção de Deus? Coloque a mão no coração. Quero interceder por você, eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, nós precisamos da Tua ajuda, da Tua graça, Senhor, para esta semana, que se inicia amanhã. Que o Senhor possa estar abençoando cada crente, meu Deus, no trabalho, no vai e vem. As enfermidades que sejam curadas, repreende, Senhor, toda dor no corpo. Abençoa as famílias aqui, Senhor, lá no Brasil. Os problemas, Senhor, que os nossos parentes enfrentam. Dê direção, meu Deus, ajuda essas pessoas. Que a graça do Senhor possa estar sobre a vida de cada uma. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus, para desfazer toda a obra do diabo sobre a vida dos nossos parentes e amigos. Liberta essas vidas, Senhor, da idolatria, da feitiçaria, da macumba. Meu Deus, traga essas pessoas para perto do Senhor Jesus, para perto da Tua palavra. Senhor, dá-nos, Senhor, condições de voltarmos aqui neste lugar no próximo sábado, para o culto da Páscoa. Abençoa os gabos que vão acontecer durante a semana. Que a graça do Senhor esteja sobre o Teu povo nessa semana. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Deus. Assim seja. Amém.